Apocalipse 19 é a nossa reflexão de hoje, versos 1 a 10. Eu quero lembrá-lo que no decurso da nossa reflexão, caso haja alguma dúvida, alguma participação sua, você pode entrar aí na área de comentários, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, e participar aí colocando a sua questão, a sua dúvida, a sua pergunta. É possível que nós não saibamos responder todas, mas aquilo que estiver ao nosso alcance, vamos caminhar juntos aí na compreensão da palavra do nosso Deus. Amém? Vamos lá então, Apocalipse 19, de 1 a 10. O texto sagrado diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouviu uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isto. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Querido irmão, querida irmã, eu quero caminhar com você não só nesse texto de Apocalipse 19, mas obviamente outros textos do Velho Testamento ou mesmo do Novo serão requisitados para que nós tenhamos uma compreensão mais plena, mais completa do texto. Então, lembre, você está aqui para um estudo bíblico. Caneta e papel na mão, Bíblia aberta, ou tablet ligado, computador, ou seu notebook, ou o aparelho digital que você tem aí para pesquisar a Bíblia, e nós vamos caminhar agora, ok? Fique firme, que Deus possa abençoar ricamente, então, a sua vida nesse período. Hoje, Apocalipse 19, de 1 a 10, nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro, ou o casamento do Cordeiro, ok? Vamos lá. Você viu nos capítulos anteriores quem era a grande meretriz. Você viu lá naqueles capítulos anteriores, 17 e 18, o seu julgamento e a sua condenação. Isso foi matéria das 2 últimas semanas que passamos aqui compartilhando Apocalipse 17 e 18. A meretriz, ou a Babilônia, ela é o sistema religioso, político e econômico que domina o mundo na história. Lembre-se disso, Babilônia não é uma cidade de um tempo. Babilônia não é uma cidade de um lugar. Babilônia é uma figura de linguagem para dizer sobre o sistema religioso anticristão, político e econômico, esse sistema que domina o mundo, que engana as pessoas, que seduz as pessoas. Então, tanto a área da religião, quanto a área da política, quanto a área da economia, são mecanismos que Babilônia se utiliza, ou que incorpora a vida de Babilônia para que você seja enganado, para que o mundo seja enganado. Então, esse sistema chamado de Babilônia no Apocalipse é que domina o mundo. E, mais uma vez, não é pontual. Não é num tempo da história, não é num lugar físico geográfico, mas é um sistema que caminha durante toda a história, seduzindo as nações. A grande meretriz, Babilônia, dominou o mundo e ostentou a sua riqueza, seu poder, sua luxúria,
Então você pode imaginar isso num sistema que domina o mundo em toda a história, ou você pode também criar a concepção disso na vida de um indivíduo. Aquela pessoa que vive segundo os padrões do mundo, é seduzido, é enganado, é envolvido na sua riqueza, no seu poder, na sua luxúria. E é bom lembrar, de repente, não é na riqueza só no intuito de dinheiro, né? Mas é a pessoa que tem o coração voltado para o mundo. Então, está envolvido aí na vida de Babilônia. Babilônia tem esse poder de seduzir, de conquistar os corações. Juízo e queda de Babilônia, nós vimos aí nos estudos anteriores, fala sobre aqueles que seguem o curso deste mundo e que são condenados, cada um no decurso da sua história. Então, quem viveu lá no passado, viveu Babilônia e foi condenado, ou seja, cada indivíduo que é condenado é Babilônia sendo condenada. Mas é bom lembrar que também tem uma performance maior e mundial que receberá a sua condenação última na vinda do Senhor Jesus Cristo. Babilônia é a figura do mundo que perece na história e tem o seu caos e a sua destruição total lá no dia de Cristo ou no último dia. Deus, meus irmãos, ele julga as pessoas com base na verdade e na justiça e ele vinga o sangue dos seus santos. Nós compartilhamos isso aqui na semana passada e hoje, nesse cântico de adoração, de louvor a Deus, você vai perceber isso também. Olha aí no versículo 2, a última frase do versículo 2, fala que Deus vingou o sangue dos seus servos. Então Deus atua contra a Babilônia, vingando o sangue dos seus servos. Deus destina ao inferno as forças anticristãs e a sua fumaça sobe para todo sempre. Cada indivíduo que viveu com o coração em Babilônia, amando esse mundo, perseguindo, oprimindo ou matando o povo de Deus, essa pessoa está condenada e já está sofrendo a ira de Deus se ele já morreu. Se não, vai chegar o dia. Numa cena desse ato, meus irmãos, pode ver-se então a prostituta julgada e condenada ao inferno. Noutra cena deste mesmo ato, você vai perceber a igreja, a noiva, a legítima e pura noiva, casando-se com o cordeiro. Então esse texto que lemos hoje, do 19, 1 a 10, ele vai te apresentar aí dois momentos. Primeiramente, meus irmãos, os céus celebram o juízo de Deus. É ainda o louvor e a glória sendo dada a Deus, porque Deus executou o juízo. Aquele juízo contra a Babilônia que nós colocamos nos últimos dois estudos, onde nós caminhamos ali no capítulo de número 18. Os céus se regozijam porque Deus está julgando os seus inimigos. Então isso, numa figura plena e completa, no último dia, todo o povo de Deus estará glorificando e exaltando o Senhor, porque ele, o reto juiz, trouxe a condenação e a vingança sobre Babilônia. Mas certamente, lá nos céus, aqueles irmãos que já estão lá com o Senhor, também se regozijam e glorificam o Senhor ali. E nós aqui, como participantes do reino, também glorificamos a Deus ao ver Babilônia caindo, ao ver Babilônia sendo julgada dia após dia. Ou seja, a ira de Deus se cumprindo sobre aqueles que não temem o Senhor. Olha mais uma vez aí, versículo 19, 1 e 2, diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Por quê? Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. E por que mais? Porque ele julgou a grande meretriz que corrompia a terra e com a sua prostituição. E que mais? Das mãos dela ele vingou o sangue dos seus servos. Então Deus é esse que julga e que vinga o sangue dos seus. O poder e as máscaras da falsa religião caíram ou estão caindo. Cada pessoa que é julgada e condenada por ter vivido essa falsa religião, adorando o Deus Mamon, adorando o Deus Ego, adorando a si mesmo, adorando as coisas e os prazeres dessa vida, a cada um que cai são as máscaras dessa falsa religião e é Babilônia sendo condenada e julgada. Babilônia caiu, meus irmãos, por dois motivos. Primeiro, ela corrompeu a terra com a sua prostituição, desviando as pessoas do Deus verdadeiro. Esse é o papel de Babilônia. Esse
é uma instituição satânica, ou esta Babilônia é uma instituição satânica desviando as pessoas de conhecer o verdadeiro Deus. A Bíblia diz lá no capítulo 12, quando falamos sobre o dragão, que ele é o enganador das nações. 2. Ela matou os servos de Deus, se opondo à verdade, perseguindo os arautos da verdade. Então, além de Babilônia corromper as pessoas, desviar as pessoas de chegar ao conhecimento do verdadeiro Deus, essa mesma Babilônia oprime, persegue e mata aqueles que têm o conhecimento de Deus e o temem. Aqueles que fazem parte do povo de Deus, que pregam e anunciam a palavra de Deus. Babilônia, meus irmãos, embora caindo a cada dia, Babilônia está ativa em nossos dias. Continua ela enganando, seduzindo e matando. Só para lembrarmos, a cada 10 cristãos no mundo, um deles está preso, ou sendo oprimido, ou maltratado, ou morrendo. Nesse momento, para cada 10 de nós, tem um cristão sendo oprimido, maltratado ou morrendo por causa de sua fé. Babilônia continua oprimindo, continua matando o povo de Deus. A condenação desse sistema Babilônia, desse sistema do mundo, a condenação é eterna, onde não apenas o mal será vencido, mas os malfeitores, mas os malfeitores serão condenados e serão atormentados eternamente. Então, meus irmãos, é bom lembrarmos que Babilônia é esse sistema maligno, caído, corrompido, onde eternamente aqueles que não temem o Senhor serão condenados. Interessante perceber que penalidades eternas é assunto declarado na Bíblia. Há aqueles que não creem em penas eternas. Há aqueles que acreditam que Deus é tão bonzinho que não vai condenar ninguém. Inferno nem sequer existe. Ou há aqueles que alguns sistemas religiosos pregam por aí que, na verdade, haverá um exterminar dos maus, um aniquilar dos maus, e vai existir apenas os bons, eternidade afora. Também é outro ponto contraditório ao ensino das Escrituras, porque a Bíblia diz que as penalidades serão eternas, não haverá aniquilamento. Se você ouve ou crê, ou alguém já te induziu a esse pensamento, corrija-se, meu irmão, corrija-se, não haverá aniquilamento. A pena é eterna, o sofrimento é eterno. Quero convidar você a ler comigo, então, alguns textos para isso. O verso 3 aí no capítulo 19 no capítulo 19 de Apocalipse, nos diz assim: e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Ou seja, é a fumaça de Babilônia se queimando, se consumindo, se destruindo. É esse sistema mundial caído e pervertido sendo punido, diz aí que sobe pelos séculos dos séculos. A ideia de séculos dos séculos é uma ideia de uma continuidade sem fim. Outro texto que te ajuda, 2 Tessalonicenses, dá uma corridinha lá, 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 9. É um texto que você conhece bem, já leu certamente outras vezes, mas Paulo reforça aí conosco. Esse texto e essa expressão quando ele diz assim: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Há aqueles que tomam esse versículo e pegam a palavra destruição para dizer, tá vendo? Vão ser destruídos. É bom a gente recorrer, quem sabe, lá ao original grego e perceber que a palavra destruição aqui, ela não tem o sentido de aniquilamento, mas de um contínuo sofrer destruição. Eterna destruição. Não é o destruir e deixar de ser, mas é o estar constantemente sendo corrompido, sendo destruído. E uma destruição que jamais acaba, porque ela é uma destruição eterna. Apocalipse ainda, no capítulo 14, se você volta lá comigo, nós já passamos por esse texto, mas no capítulo 14, verso 10 e 11, também nas visões de João, ele declara assim, 10 e 11.
Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Mais uma vez, quem recebe a marca da besta são aqueles que andam conforme o sistema do mundo. A marca da besta não é um número, não é um chip, não é um código que você vai receber na testa ou na mão, mas simbolicamente é a expressão de um caráter corrompido. É a expressão de uma vida comprometida com os valores mundanos. Mais uma outra expressão que nos ajuda está lá em Mateus 25, 41, palavra proferida diretamente pelos lábios do Senhor, do Cordeiro. Mateus 25, 41, você pode correr lá e ler comigo. O texto nos ajuda a compreender, quando Jesus fala ali do grande julgamento, Mateus capítulo 25, verso 31, diz assim: quando vier o Filho do Homem, desculpa, é 41, eu falei 31, 25, 41, diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Preparado para o diabo e seus anjos, mas também engolirá a todos quantos andaram conforme o sistema conduzido pelo diabo e seus anjos. Fogo eterno. Meus irmãos, então a penalidade eterna, embora seja uma doutrina tão pesada, é aquilo que Calvino dizia, o horribilis decretus, é o decreto horrível, é a condenação à morte eterna. Embora seja horrível isso, é uma realidade, a Bíblia propõe isso. A Bíblia fala de várias maneiras que é horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo, porque Ele é justo. Então Deus sempre esteve no trono, e o inimigo sempre esteve no cabresto de Deus. Deus nunca perdeu o controle. Ele sempre manteve o dragão na coleira. Ele sempre manteve o lobo na sua corrente, o leão acorrentado. São figuras que a Bíblia fala do diabo. Ele é o dragão, ele é a serpente, ele é o lobo, ele é o leão, que ruge, que tenta devorar, destruir o povo de Deus. Mas Deus nunca perdeu o controle, como dizia Lutero, é o cachorro de Deus. Deus sempre manteve ele sob controle e na coleira. Chega a hora então, meus irmãos, de colocar os inimigos debaixo dos seus pés. E Deus vai fazer isso no tempo e na hora certa. Lembrando que na história, lembre bem, na história Deus vem fazendo isso. Cada ímpio que morre sem o quebrantamento, cada ímpio que morre sem arrependimento, é Deus lançando essa pessoa debaixo dos seus pés. É Deus colocando a ira sua sobre aquele que o rejeitou. O Senhor Jesus Cristo diz que aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida, e sobre ele permanece, continua a ira de Deus. Então Deus continua colocando sobre os seus pés os seus inimigos. No tempo, na história e lá no último dia, de uma forma definitiva e cabal. A frase que você tem aqui em Apocalipse 19:1, depois dessas coisas, logo a primeira frase que você tem aí, depois dessas coisas, ocorre no Apocalipse 9 vezes e denota uma mudança de uma cena para outra. Então sempre quando João vai mudar de cena, não todas as vezes, mas em várias vezes que ele vai mudar de cena, ele está usando essa frase. Depois dessas coisas, depois desse ato, depois dessa apresentação teatral, ele começa um novo quadro. Olha, 19:1, você tem essa expressão. Eu não vou voltar com você em cada uma das vezes que já apareceu, mas você pode fazer isso buscando depois. Da visão aterradora da destruição da meretriz, João agora concentra a sua atenção no que acontece no céu. Enquanto ele fala aqui, no capítulo 18, a meretriz caiu, a meretriz foi queimada, a meretriz foi destruída, a meretriz foi punida, a meretriz foi julgada e condenada. No capítulo 18, agora João olha o seu olhar para o céu e vê aqueles que são de Deus, o que está acontecendo com eles lá. As pragas de Deus golpeiam os ímpios e na terra,
e nada é deixado senão angústia e devassidão, ou devastação, né? Então as pragas de Deus golpeiam os ímpios, e na terra nada é deixado senão angústia e devastação. Você viu isso de novo aí no capítulo 18. No céu, portanto, incontável multidão aclama louvores a Yahvé, cantando aleluia. Olhe comigo, 4 aleluias. Versículo 1, aleluia. Versículo 3, aleluia. Versículo 4, amém, aleluia. Versículo 6, aleluia. São 4 gritos de aleluia que se dá. A palavra aleluia significa louvado seja Yahvé, ou louvores a Yahvé, ou louvores a Jeová. Tanto faz você falar Jeová, Yahvé, Javé, nós não sabemos e ninguém sabe. Em última instância, o nome exato do Senhor foi se perdendo na história, mas nós optamos por Yahvé, alguns optam por Jeová, não há problema. Então, esse aleluia, haleluia, é louvor a Yah, louvor a Yahvé, louvor a Javé, louvor a Jeová. Então, 4 gritos de louvor a Jeová aparecem aqui, 4 cânticos de louvor a Jeová. Aleluia! Está aí para você olhar no hebraico como é que se escreve. Louvem a Yahvé. Essa é a expressão que você tem e ela não aparece em nenhum outro lugar no Novo Testamento, a não ser aqui nesse capítulo de Apocalipse. A palavra aleluia no Novo Testamento só tem aqui no Apocalipse essas 4 vezes. Ela vai aparecer várias e várias outras vezes lá, especialmente no livro dos Salmos, ok? Mas no Novo Testamento apenas uma vez, ou desculpe, apenas essas 4 vezes aqui neste capítulo. A numerosa multidão que João fala aí no versículo 1, olha só, ouvi no céu como voz de grande, ou com grande voz de numerosa multidão. Essa numerosa multidão aqui representa a voz dos redimidos e também a voz dos anjos, ou de toda a criação de Deus, cercando o trono de Deus, adorando e louvando e dizendo aleluia. Olha o versículo 6 mais uma vez, aparece aí de novo essa expressão, voz de numerosa multidão. Olhe também lá no capítulo 7, versículo 9, pode voltar comigo lá, capítulo 7, versículo 9, algumas pouquíssimas páginas atrás, e você vai ver também essa mesma expressão. Capítulo 7, versículo 9, você tem também aí, depois dessas coisas, eis que grande multidão que ninguém podia enumerar. De novo, João cita aí uma numerosa multidão. É a voz dos redimidos de Deus. Anjos e santos, respectivamente, formam um imenso coro, como uma voz forte, cantando aleluia. Então, olha só, Apocalipse 19 vai enfatizar a última série de hinos nesse livro. Se você percebe na sua Bíblia atualizada, especialmente, toda vez que a diagramação do texto muda para um formato poético, especialmente em Apocalipse, é um hino que está sendo cantado. Então, olha só, do verso 2 a 3 é um hino, no verso 4 ele muda a diagramação, ali também é um outro hineto, do verso 6, 7 e 8 é um outro hino, e daí por diante. Então, esses hinos aqui são os últimos que aparecem em Apocalipse. Mas você viu vários outros, capítulo 5, capítulo 4, vai existir aí, capítulo 15, capítulo 11, vários hinos cantados ao louvor. Então, olhando mais uma vez com você, especialmente, esse é a última vez que aparece aqui os hinos. O Apocalipse 19 enfatiza, então, essa última série de hinos apresentados em Apocalipse. 2 razões para Deus ser glorificado nos céus. 2 razões para esse grito de aleluia, ou esses hinos sendo declarados a Deus ali no céu. Primeira razão, Deus julgou a grande prostituta que arruinava a terra com a sua fornicação. Ou seja, Deus julgou Babilônia. Esse sistema mundano caiu, ou está caindo, mas João já antecipa e diz como coisa última acontecida, porque isso é fato. Vai chegar o dia de fato, a Babilônia cair total e completamente. Olha o versículo 2, parte B, onde João fala, ele vingou
aliás, julgou a grande meretriz que corrompia. Então essa é a primeira razão de glorificar a Deus. Deus julgou a grande meretriz que corrompia a face da terra. Mas segundo, ele vingou. É outra razão de Deus ser glorificado. Ele vingou o sangue dos seus servos. Aquele sangue que a meretriz derramou, a opressão, o maltrato, o abandono, a própria perseguição e a morte, tudo isso feito contra a igreja. Nem sempre é o sangue literal sendo derramado, mas é a igreja em sofrimento. É o sangue do seu povo, Deus vinga o sangue do seu povo. Olha então de novo aí, Apocalipse 19, a parte C, ou seja, o finalzinho do versículo. Ele vingou o sangue dos seus servos das mãos de Babilônia. As palavras de sua mão, como você tem aí no verso 2, a parte final, ecoam Eliseu ordenando a Jeú vingar o sangue dos profetas mortos pelas mãos de Jezabel. Se você se lembra, Eliseu deu ordens a Jeú para que de fato viesse e matasse Jezabel, para que vingasse o sangue derramado, porque Jezabel foi a perseguidora dos profetas e responsável pela morte de vários e vários santos ali naqueles dias de Eliseu. Então, se você for buscar a referência, faça isso comigo. Corre lá, segundo livro de Reis, lá no Velho Testamento, correndo comigo, segundo livro de Reis, capítulo 9, versículo 7. Vamos lá? Segundo livro de Reis, capítulo 9, versículo 7. Você vai encontrar aí Eliseu dando essa ordem para Jeú. Olha só, Eliseu dizendo para Jeú: ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue das mãos de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Então, era Deus falando através de Eliseu para Jeú, que era o capitão, um dos capitães do exército lá de Acabe, para que ele levantasse um motim contra a casa de Acabe e viesse a matar tanto a família real, porque era uma família sanguinária, especialmente as mãos de Jezabel. O sangue deveria ser tomado das mãos de Jezabel, para que eu vingue o sangue dos meus servos derramado por essa mulher. Então Jezabel na Bíblia, ela foi de fato essa rainha sanguinária, mas ela é também a figura, nós já vimos isso em outros capítulos, ela é também a figura da maldade, encarnada, personalizada nesse sistema mundial. Jezabel foi a causa do sangue derramado lá nos seus dias, e agora Babilônia tem também arrancado das suas mãos o sangue dos filhos de Deus. De modo semelhante, a grande prostituta instigou a destruição do povo de Deus e derramou o seu sangue. Trouxe sofrimento, perseguição, ódio contra o cristianismo. É o sistema do mundo. Nós estamos vivendo, meus irmãos, tempos muito claros aqui no Brasil, e você apenas abra os olhos e perceba isso, onde Babilônia está irritadíssima contra Cristo. Ela está levantando bandeiras de todos os lados para riscar o nome de Cristo da história, para avultar e aviltar o povo de Deus, de modo que eles sejam perseguidos. Por enquanto, ainda não temos a morte estabelecida no Brasil, mas quem sabe é uma questão de tempo. A Babilônia está brava, está furiosa, o dragão está furioso e perseguindo o povo de Deus. Isso já se torna claro também aqui em nosso meio brasileiro. O salmista sugere então a mesma fraseologia que teve lá no discurso de Deus falando através de Eliseu para Jeú. Ele traz a mesma fraseologia aqui no texto do capítulo 19, versículo 2. A vingança do sangue dos servos que é derramado. Ele traz essa mesma ideia. Olha aí, Deus vingou da mão dela o sangue dos seus servos que foi derramado. Salmo 79, 10. É interessante olhar que a poética hebraica também trabalha essa mesma estrutura. Olha lá, Salmo 79, versículo 10. 79, 10, lá do livro de Salmos, diz assim: por que diriam as nações onde está o seu Deus?
Seja a vossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue dos teus servos que é derramado. Então, de novo, a própria poética cantava a reclamação do sangue dos filhos de Deus que vem sendo derramado na história. Anjos e santos encoam aleluia, cantam aleluia, aleluia, pelo castigo de Babilônia e a sua fumaça subir sem cessar. O povo de Deus canta louvores a Deus porque Deus trouxe, está trazendo o decurso da história e trará de uma forma pontual e última, lá no último dia, essa vingança. Se você volta para o Apocalipse, o nosso texto básico é lá, 19:3 diz assim, ele vingou o sangue. E no versículo 3 diz que, aleluia, a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Esse aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Yahvé, porque a fumaça ou a punição de Babilônia continua eternamente. A igreja, meus irmãos, em muito, ela superou os sofrimentos e as tristezas da terra com as alegrias do céu. Os irmãos que já estão lá, louvado seja Deus pela vida de cada um deles. Os irmãos que já estão lá com o Senhor, já ultrapassaram essa barreira que nós estamos nela aqui, que é a barreira do sofrimento, que é a barreira da igreja militante. Estamos aqui na militância, sofrendo, lutando, alguns morrendo, e todos nós em defesa do testemunho da glória de Cristo Jesus. Mas os irmãos que estão lá, como dissemos na semana passada, já descansam de suas obras. Bem-aventurados os que morrem no Senhor, diz o texto, porque eles já descansam do seu sofrimento. Eles já ultrapassaram essa barreira da dor. De novo, se vê então aqui a igreja, junto com toda a criação, adorando, agora no quarto e último aleluia. Olha no versículo 4, é o terceiro aleluia. Ainda você percebe aí o terceiro aleluia no versículo 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes, eles se prostram. Quando você tem aqui a figura dos 24 anciãos, no versículo 4, e dos 4 seres viventes, o que significa isso? Nós já passamos por isso lá no capítulo 4, de uma maneira bem detalhada, nós explicamos isso, e depois apareceu em outros momentos a figura dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes. Então, os 24 anciãos, eles significam o quê? A igreja. Nós falamos isso lá quando demos as explicações necessárias. Os 24 anciãos significam 12 colunas da igreja no Antigo Testamento, que eram os 12 patriarcas, 12 colunas do Novo Testamento, que são os 12 apóstolos. Esses 12 mais 12 são os 24 anciãos. É uma figura bonita que João coloca, ou que Jesus coloca através de João, na sua revelação, para mostrar a beleza da igreja prostrada diante do Senhor. E você sempre vê esses 24 anciãos se prostrando. Na maioria das referências acerca deles, eles estão se prostrando. É a igreja que se inclina, é a igreja que adora o Deus que a salvou. E você tem mais, os 4 seres viventes, que também reporta-se aí no versículo de número 4, os 4 seres viventes, eles representam o quê? Já falamos sobre eles também, você vai se lembrar, eles representam a criação de Deus. É todo o ser angélico, os querubins, os serafins, os anjos, os arcanjos e toda sorte de criação de Deus também adora o Senhor. Então, aqui você tem a igreja e a criação de Deus. Em todas as ordens da criação de Deus, o adorando. Uma ordem anônima sai dos lábios de uma criatura, possivelmente um dos anciãos. Não se sabe aqui quem falou, mas você percebe que alguém falou. Né? Olha só, os 24 anciãos, aliás, no versículo 5, sai uma voz do trono, você não sabe quem falou, não é Deus, porque ele fala, dai louvores ao nosso Deus. Então não é Deus falando. Não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tem essa colocação em nenhum outro lugar da Escritura ordenando dessa forma ao nosso Deus, porque Deus não é o Deus do Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo é Deus com o Pai e com o Filho. Não é o Filho, porque quando o Filho, Jesus Cristo, se reporta a Deus como seu Deus, ele usa essa expressão do pronome
desse pronome pessoal, né? Meu Deus. Quando ele ressuscita, por exemplo, ele fala, diga que eu vou para o meu Deus. Então, Jesus sempre se reporta ao Pai como o Deus dele. Ele não usa o nosso Deus no coletivo de forma alguma. Apenas na oração do Pai Nosso é que ele ensina os seus discípulos a dizerem Pai Nosso. Então há uma distinção aí. Então não é o Pai, não é o Filho e não é o Espírito Santo que soltou essa voz dizendo no versículo 5, mas uma voz anônima. Não sabemos quem é, possivelmente um dos anciãos, quem sabe um dos querubins ou um outro ser angélico. Aí no versículo 5, essa voz emitida, ordenando a todos, pequenos e grandes, a que adorem aquele que está no trono. Olha só, saiu uma voz do trono, versículo 5, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então é a ordem que sai de uma das criaturas de Deus, lá da presença do próprio Deus ordenando. Nós poderíamos, quem sabe, ecoar esta voz com o Salmo 150, não é mesmo? Todo ser que respira, louve o Senhor. É a ordem dada, não é apenas uma sugestão, mas é uma ordem dada ali no Salmo 150 para que todo ser vivente também glorifique ao Senhor. Aqui a voz não pede para todo ser vivente, mas ela fala todos os seus servos, todos os que o temeis. São aqueles que foram redimidos, resgatados pelo sangue do Cordeiro. Segunda coisa que eu quero olhar com vocês aqui, meus irmãos, então, além dessa adoração, essa glorificação a Deus pela queda de Babilônia, você tem num segundo momento, na sequência do capítulo, a partir do verso 6 em diante, as bodas do Cordeiro. Os versos 6 a 8 delineiam, então, o último hino neste capítulo aqui no Novo Testamento. É a última parte cantada que você tem aqui no livro de Apocalipse, versos 6 a 8. Olha o versículo 6 especialmente. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como voz de muitas águas, como voz de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então é maravilhoso ver esse hino cantado, o hino do casamento do Cordeiro com a sua noiva, com a igreja. Esse hino, meus irmãos, ele é denominado canto nupcial para celebrar a chegada da noiva e do noivo juntos para a cerimônia nupcial e a ceia para a qual os convidados podem vir. Não é maravilhoso você ir num casamento? Casamento é uma coisa encantadora, todos eles, né? Você pode ter gostado mais de um ou de outro, mas o casamento sempre tem um encantamento, um quê de um romantismo, de uma paixão, de um amor que transborda, e aquele momento especial da entrada do noivo e da noiva, onde eles se encontram. A troca de olhares, a troca do beijo, o carinho especial, a entrega do pai, da filha, é um momento magistral. E aqui você vê exatamente isso, o encontro do noivo com a noiva, do Cordeiro com a sua igreja. João introduz esse cântico nupcial aqui, meus irmãos, com 3 grupos de vozes. Olha só quem é que proclama, quem é que canta. 3 tipos de vozes. Ouvi uma voz como de numerosa multidão, ouvi uma voz como de muitas águas e ouvi uma voz como de fortes trovões. João então vai colocando para nós essa variedade ou essa variação nas vozes que cantam para dizer não 3 vozes diferentes, de grupos diferentes, na verdade, mas ele mostra os movimentos desse cântico em tons crescentes. Vamos perceber isso mais de perto. Ele usa imagens da vida humana sobre a terra que descrevem a cena do céu. Uma vasta multidão, voz como de muitas águas, ou voz como de estrondos do trovão. E você vê aqui o som se assemelhando a pessoas que começam cantando, quem sabe, suavemente, e depois vai fortalecendo o seu cântico e vai, quem sabe, movimentando o cântico e quem sabe termina com a voz rompante como de muitas águas e depois de muitos trovões. A ideia de um hino que é um crescente em adoração. Qual a razão
a razão fundacional, na verdade, desse cântico, a razão básica desse cântico. Você tem aí no versículo 6, na parte C, especialmente, porque reina o Senhor nosso Deus. Essa é a base fundacional desse cântico. Essa é a base, essa é a razão da base desse cântico. Por que ele existe? Por que deve ser louvado o Senhor? Porque reina o Senhor. Lembra-se que eu disse lá atrás que Deus nunca perdeu o cabresto? Que controla o dragão, que controla o leão, que controla o lobo, que controla a antiga serpente. Deus sempre teve esse poder de controle nas suas mãos e ele sempre o terá. No Apocalipse, o termo o Senhor Todo-Poderoso, e essa expressão que aparece aí no versículo 6, pois reina o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Essa expressão, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ela aparece 7 vezes e caracteriza sempre a soberania de Deus. Ele é o que tem todo o poder. Não há um outro Deus, não há um outro poder, não há uma outra pessoa que tenha controle absoluto sobre tudo e sobre todos. Não há páreo na guerra. A gente olha aqui o anticristo, o dragão e as forças satânicas se voltando contra Deus e alguns pensam que Deus vai ter dificuldade. Gente, não há páreo para Deus. Voltando para a ilustração, na terra Domiciano era honrado como Dominus et Deus, ou seja, ele era Senhor e Deus. Ali nos dias do domínio do Império Romano, Domiciano, esse cruel imperador que matava os crentes nos dias de João, ele era chamado de Senhor e Deus. E o povo de Deus temia, mas ao mesmo tempo sabia que acima de Domiciano estava o Senhor dos Senhores. Os poderes humanos podem se levantar como Domiciano, mas o Senhor reina. Isso é o que nós percebemos aqui. No céu, o coro celestial canta triunfalmente porque Deus ocupa a verdadeira sede do poder do mundo. Reina o Senhor, aleluia, é o cântico do versículo 6, ele reina. Se você for lá para Salmo 93:1, você vai ter exatamente essa expressão também lá no Salmo 93:1. Você pode fazer isso comigo? Rapidinho, vamos lá? Salmo 93:1, o texto vai dizer exatamente isso, reina o Senhor. Se você correr também um pouquinho mais à frente, o próprio Salmo 97, melhor dizendo, Salmo 97 vai começar com o mesmo rompante, reina o Senhor. Se você for para o Salmo 99:1, vai começar com o mesmo grito, reina o Senhor, tremam os povos. Se você for para Zacarias 14:9, lá no finalzinho do Velho Testamento, Zacarias 14:9, você pode fazer isso. Zacarias 14:9, o texto também vai dizer isso lá, o Senhor reina. 14:9 de Zacarias diz assim, o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então, essa é a verdade, meus irmãos, Deus é o soberano. Ele nunca perdeu o controle, desde a sua criação, desde o intento de criar, de projetar todas as coisas, tudo estava no mais absoluto controle de Deus. Nada pegou Deus de surpresa. Chegou o grande momento da celebração agora das bodas e a exortação é alegrar-se e dar glória a Deus. Essa exortação, então, é dirigida a todo o seu povo que recebe o convite das bodas do Cordeiro. Quem recebe o convite das bodas do Cordeiro? Olha só, regozijemo-nos, alegremos-nos e demos-lhe a glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro e a sua esposa tem se preparado. Na versão aqui da atualizada diz que a esposa a si mesma se ataviou, ou se enfeitou, se adornou. Está cheia de atavios, de adornos. Ela própria se ataviou. Interessante perceber isso. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos glória. Quem é que está dizendo isso? A expressão é que tanto os convidados quanto a esposa é uma coisa só.
O simbolismo que João cria, ele retrata aqui uma sobreposição, de modo que o que se leva à conclusão única que pode ser tirada desse texto é que os convidados e a noiva são uma e a mesma coisa. Quem são os convidados para dar a glória ao Senhor? A igreja. Quem é a noiva? A igreja. Olha só, aí no versículo 7 especialmente, ele coloca esses 3 verbos: alegremos-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. E você percebe exatamente esses 3 verbos ligados à esposa e mostrando essa sobreposição. Os convidados para a festa são os membros da igreja, são os partícipes dessa noiva do Senhor Jesus Cristo. O quadro que João mostra, meus irmãos, ao leitor, é o do noivado hebreu. É bom que a gente não perca isso de vista, para a gente compreender bem essa ideia que nós temos do todo do casamento do Cordeiro. Ele já aconteceu? Está acontecendo? Vai acontecer? O que está sendo feito para o casamento do Cordeiro? É interessante perceber isso, porque a gente vai seguir aqui os passos de uma cerimônia nupcial à moda judaica. Então a realização lá na cultura judaica era mais ou menos assim. Havia um período de espera entre o noivado e as bodas. Quando declarava-se o interesse pelo casamento, não existia namoro. Bom lembrar disso, gente. Namoro é coisa nova. Namoro é coisa da nossa época. Não existia namoro. Na Bíblia não existe namoro. Na Bíblia existe o declarar de intenção. Eu quero me casar com a fulana. E os pais participavam dessa declaração, iam lá e juntos os jovens se conheciam e sabiam que casariam um com o outro. Ou às vezes o próprio jovem tinha interesse por uma certa moça e ele procurava os pais e dizia: papai, eu quero me casar com a fulana. Às vezes, quem sabe, até poderia ter existido troca de olhares, quem sabe os interesses se batendo ali à porta dos corações, mas os pais participavam disso. Havia então entre a declaração do casamento, do interesse em si, que já era praticamente o noivado, e as bodas. A partir do momento que os pais se declaravam uns aos outros, dizendo que os filhos vão se casar, já estavam realizando praticamente o noivado daqueles dois. Então havia um espaço entre o noivado e o casamento em si. Perceba bem, a noiva e o noivo, eles não têm contato. Eles podem se conversar, podem se falar, podem se ver, mas eles não têm contato um com o outro. Noivado não é experimentar um e outro. Lá na cultura judaica, noivado era o compromisso do casamento, sem o experimentar, sem o tocar, propriamente dito, nos termos que nós temos hoje. Então, se você vai lá para Deuteronômio, capítulo 22, versos 22 e 24, se você vai para Mateus, capítulo 1, onde narra ali o casamento de José com Maria, lembra-se? Eles estavam desposados, já estavam praticamente casados, mas ainda nesse período de noivado. Não havia consumado ainda o casamento em si. E José entendeu que deveria abandonar Maria e o anjo interfere. É esse momento aqui da cultura judaica que nós queremos que você guarde. Durante esse período, as duas famílias envolvidas se dispunham para conversar sobre os termos do dote. Quem é que paga? Quem é que dá o dote para esse ou para aquele? Então havia um acerto ali, a família da moça ou a família do moço iam presentear um ou outro, ou o casal, ou a outra família, com o dote para o casamento. Quando essa soma era paga, né? Então o noivo ia pagar o dote pela noiva. Então quando essa soma era paga, assim é que marcava-se a data e procedia-se então o casamento. Enquanto não pagasse o preço pela noiva, o casamento não podia acontecer. Nesse dia então do casamento em si, o noivo em procissão, acompanhado por seus amigos, trazia a noiva do seu lar paterno agora para o seu lar. Era o trânsito de levar a noiva para a casa do noivo ou para a casa dos seus pais, se ele fosse morar por enquanto ainda com os seus pais. Então havia ali aquele desfile. Você se lembra lá da parábola das 10 virgens?
O encontro da noiva com o noivo, o desfile, as festas e a dança, envolvendo ali as pajens, as virgens, as amigas da noiva, e um festejo imenso, e depois eles iriam para a sua casa, ou para a casa dos pais, consumar o ato do casamento. Então, enquanto não tivesse pago o dote, essa festa toda e esse casamento em si não podia acontecer. Ali se promovia então a festa nupcial para celebrar as bodas. Eu espero que você tenha guardado pelo menos a ideia básica e rápida desses 6 elementos, tá bom? Só para você guardar isso, porque isso é reflexo no casamento de Jesus com a igreja, ok? Vamos lá, caminhando aqui comigo. Já estamos partindo para o final. Preparação. A preparação do casamento de Cristo, como é que foi? Vamos lá? Apocalipse 19, 7, vai dizer que a noiva já se ataviou, ou a esposa, que já está consumando o casamento, já se preparou para ele, já se enfeitou para ele. A sua esposa tem se preparado. De que forma a noiva se prepara para o casamento, aqui a noiva de Cristo? De que forma a igreja se prepara para esse casamento? João responde, meus irmãos, que lhe foi dado, olha só, no versículo de número 8, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. João então diz que foi dado à noiva, não foi ela que fez o vestido, mas foi dado a ela para que se vestisse de uma roupa bela, resplandecente e pura. A sua roupa, meus irmãos, as próprias roupas do pecador são trapos de imundícia. Mas Cristo a purifica e Cristo a apresenta diante de si mesmo como igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula. Você se lembra desse texto, por exemplo, lá em Efésios capítulo 5, versos 26 e 27, quando diz que ele se entregou a si mesmo para apresentá-la como esposa pura, sem mancha e sem mácula. Lá em Isaías capítulo 61, versículo 10, eu quero que você leia esse texto, uma vez que o de Efésios é bem conhecido e o de Isaías, quem sabe, nem tanto. Então, olha lá, Isaías 61, 10. A minha página colou aqui, mas eu chego lá. 61, 10 de Isaías diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque ele me cobriu de vestes de salvação, e ele me envolveu com um manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Mas olhe só, quem foi que me deu a roupa? O Senhor me cobriu de vestes de salvação. Então as nossas vestes humanas e pecadoras, perante Deus, são trapos de imundícia. Ele, portanto, volta lá para Apocalipse 19, diz o versículo de número 8, lhe foi dado. É o próprio Senhor que nos dá a roupa nova. É o próprio Senhor que nos dá as roupas de linho puríssimo. Quais são as obrigações da noiva para se preparar, então, enquanto ela se encontra aqui na terra? Quais são as obrigações da igreja? Essas obrigações, irmãos, elas são de fidelidade ao noivo, de demonstrar-lhe o seu amor, a sua devoção e de esperar ansiosamente pela sua vinda. Lá no tempo antigo também era assim. Dava-se o acerto do casamento e enquanto o pagamento não era providenciado, ou mesmo quando era providenciado, havia um tempo entre o pagamento e o realizar do casamento. A noiva tinha que ser fiel, tinha que se manter pura para o seu noivo e esperá-lo ansiosamente para que ele viesse em busca da concretização do casamento. É por isso que José achou errado Maria estar grávida. Ela não foi fiel a mim, foi o pensamento dele. Mas ela estava sendo fiel sim, é outra história. Então, quando você olha lá para Tito, capítulo 3, versos 4 a 7, você vê ali, por exemplo, que não é pelos nossos atos de justiça, não é pela nossa bondade, mas é pelo lavar regenerador do Espírito Santo que nós recebemos a salvação. Essa vestimenta fina que a noiva recebe, nada é mais do que um ato da graça de Deus dado a nós. É a graça de Deus vindo ao nosso alcance e nos resgatando
graciosamente em Cristo Jesus, ele nos cobrindo com vestes de salvação. Os santos, a Bíblia diz que eles lavaram suas roupas no sangue do Cordeiro para torná-las brancas. E agora esses santos juntos são aqui chamados de noiva. A noiva. A noiva são os santos de Deus. Olhe mais uma vez aí no capítulo 7, versículo 14, e você tem lá essa expressão quando o anjo pergunta para João, quem são estes? E João fala, eu não sei, o Senhor é que sabe. Então ele vai dizer quem são estes. Estes são os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eles a alvejaram no sangue do Cordeiro. Então aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que recebem a sua salvação, roupas novas pela morte de Jesus Cristo, esses então é que são a noiva de Jesus. O linho fino, linho branco, linho puro, é a mesma indumentária que os exércitos celestiais também usam enquanto seguem a Cristo na sua guerra contra o anticristo. Olhe só no capítulo de número 19, o verso 14. Nós não lemos ainda, será objeto do nosso estudo semana que vem, mas olhe lá, diz assim que na guerra contra a besta e o falso profeta, seguiu nos exércitos que há no céu, montando cavalo branco, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então é só para mostrar que a mesma roupa dos guerreiros de Deus são a roupa da igreja, justiça e pureza. Os feitos de justiça, eles são possíveis a nós crentes através da graça de Deus. Se for por nós mesmos, nossos atos são impuros. Mas pela graça de Deus, Deus aperfeiçoa os nossos atos. E nós podemos agora fazer boas obras. E nós podemos dedicar a nossa vida ao serviço do Senhor. Se você se lembra de Efésios 2:10, Paulo diz que nós não somos salvos pelas obras, mas Deus preparou para nós boas obras, para que nós andássemos nelas. Então o crente pode sim viver e andar em boas novas. Olhe a concretização do casamento aqui. Primeiro, em Cristo a noiva foi eleita desde a eternidade. Foi pedido a noiva em casamento. Desde a eternidade, Deus escolheu a noiva para Cristo Jesus. Faça ainda aí o paralelo com o casamento dos judeus. 2. As bodas foram anunciadas, ou o casamento, a festa em si foi anunciada, os convites foram feitos ao longo de toda a antiga dispensação, ao longo de toda a história, a festa está sendo anunciada e o convite está sendo espalhado. Em seguida, o Filho de Deus ele assumiu a nossa carne, o nosso sangue, e o noivado se concretizou. Ou seja, ele assumiu ser mesmo o esposo da noiva. Então, o noivado se concretiza. O preço, o dote, foi pago lá no Calvário. O preço pela noiva foi pago na morte de Jesus Cristo. E agora, depois do pagamento, existe um intervalo entre o pagamento, o selar do noivado com o dote e a festa do casamento. Então, aos olhos de Deus, esse tempo é rápido, para nós pode parecer um pouco demorado, mas aos olhos de Deus esse tempo é rápido e está correndo. E vai chegar o momento aí do casamento da noiva. E agora você tem em último lugar, então, o encontro. Chegaram as bodas, o noivo voltou para o casamento. Assim como acontece no casamento judaico, assim João pinta o casamento de Jesus Cristo. Chegou o momento das bodas do Cordeiro. Quero voltar aqui. Acho que eu perdi um quadro aqui. Ok, é isso mesmo. Chegou o momento final da festa, do casamento, das bodas do Cordeiro. É esse momento final da história. Quando Jesus encontra-se com a igreja no seu apogeu de glória e a recebe como sua esposa. O anjo se dirige a João aqui agora, meus irmãos, no versículo de número 9, você pode olhar aí, para que ele escreva a quarta das 7 bem-aventuranças. Eu já falei sobre isso, Apocalipse tem 7 bem-aventuranças e esta aqui é a quarta. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então são bem-aventurados aqueles que são os convidados para esta festa, para as bodas do Cordeiro. Você foi convidado, meu irmão? Você foi convidado, minha irmã?
Então, bem-aventurados são, felizes são os que foram convidados para as bodas do Cordeiro. Lembrando mais uma vez que os convidados são a noiva. Os próprios convidados são também a noiva do Cordeiro. Os convidados são todos os que deram uma resposta, receberam o dom da salvação, foram vestidos de roupas brancas para que pudessem assentar-se à mesa do Cordeiro. Que maravilha! Então, de maneira bem sucinta, mas bem teatral, dramatizada, João descreve aqui para nós o casamento do Cordeiro com a igreja, com a sua noiva. Eu fecho aqui. Termino agora. Encerra-se então essa cena do casamento do Cordeiro com a afirmativa inegável da certeza do cumprimento da palavra de Deus. Olha ainda a parte final do versículo 9. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Essa afirmativa aqui, meus irmãos, ela tem a intenção e a ideia de dizer que a palavra de Deus ela é exequível e será plenamente cumprida. Esta é a verdadeira palavra de Deus. O Cordeiro se casa com a noiva. O pai garantiu o casamento do filho. João é impedido aqui de adorar o anjo. Se você vai ler no versículo 10, ele vai dizer, eu prostrei-me para adorar aquele anjo. Tão belo era, tão poderoso era, tão magistral era aquele anjo. Eu me ajoelhei para adorá-lo, mas o anjo o impede. Se você ler o versículo 10, diz assim, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, ele, porém, me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, João é impedido de adorar aqui o anjo, o que nos corrobora, mais uma vez, a restrição de prestar qualquer culto a não ser tão só e unicamente a Deus. Qualquer culto que qualquer criatura prestar a outro ser, a outra pessoa, a outra coisa que não seja ao único e verdadeiro Deus é abominável. É só Deus que merece o culto. O intervalo entre o dote e a recepção da noiva está se encerrando. Ok? Você faz parte dos convidados? Você está preparado? Em breve, então, estaremos todos no cumprimento último e eterno desse enlace, o casamento, o encontro último do Cordeiro com a sua noiva. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu quero colocar aqui para nós uma perguntinha, foi levantada aqui pela dona Catarina. O que significa montado em cavalo, se eles são celestiais? Dona Catarina, quem viver verá. Como esse versículo não faz parte do nosso estudo de hoje, eu apenas citei para dizer que eles estavam também com roupas de linho, bonitos e santos. É lá do versículo 14, a sua citação aí, faz parte do nosso estudo da semana que vem, tá bom? Então eu não vou antecipar aqui para não atropelar o estudo de lá, mas eu sei que querendo e podendo, Deus permitindo, a senhora vai estar conosco, eu também, se Deus assim permitir, estarei na próxima quarta-feira, tá bom? Fica aí para os irmãos a curiosidade da dona Catarina, por que eles estavam montados em cavalos, não é? Então vamos conversar sobre isso lá na próxima quarta-feira, amém? Então na próxima quarta-feira, queridos, nós vamos falar com você sobre a batalha decisiva, o golpe final na besta e no falso profeta, e a vitória última de Jesus Cristo, entrando no capítulo 20, derrotando totalmente o dragão, o diabo, o inferno, a morte, e deixando no capítulo 21 e 22 a glória da sua igreja e da habitação perene com Deus. Vamos caminhar aqui devagarzinho, chegaremos lá. Então, na próxima quarta-feira, a batalha final. Não falte, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez. Amém?